Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 4. Nós estamos vendo o estudo das orações, análise sintática 2. Nesta aula, veremos o que são as orações coordenadas. Muito fácil, porque já vimos as conjunções coordenativas. Antes, aquele recado para você que ainda não está inscrito. Eu vou pedir para que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal, que tanto ajuda vocês. Já está inscrito? É só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente e a mim só resta agradecer. Pois bem, pessoal, orações coordenadas. Existem as assindéticas e as sindéticas, tá? O a nós já vimos que é negação em grego e sindeto quer dizer conjunção. Negação, conjunção, ou seja, a sindética é aquela oração coordenada que vai aparecer sem a presença da conjunção. Olha o exemplo aqui. Passa, corre e é, que é o verbo ser, né? 3 orações. Pode ver que nenhuma delas está ligada aí por conjunção. Aqui tem uma vírgula e aqui tem 2 pontos. A sindética, portanto. Lá embaixo um outro exemplo, né? Bebi, comi e fui. 3 verbos, portanto, 3 orações. Não estão ligadas por conjunções. Ah, professor, eu poderia colocar? Poderia colocar um e aqui, né? E fui trabalhar, já se tornaria uma aditiva, tá, pessoal? Que é uma conjunção coordenativa, tá? As aditivas que estão aqui, tá? O e, o nem, o não só, o mas também dão ideia de adição, né? Os nomes são bem sugestivos. Aditivo dá ideia de adição, explicativa explica, alternativa a ideia de alternância, conclusiva vai dar ideia de conclusão e adversativa a adversidade, contrariedade, tá? Eu coloquei poucas aqui, claro, tem mais, né, pessoal? Mas é importante vocês, se estão começando os estudos agora, decorarem pelo menos uma. Eu acho que já até são conhecidas de vocês, até na fala, no dia a dia a gente usa. O ele é totalmente aditivo. No caso aqui, quando dá ideia de adição, obviamente, né? Porque pode dar ideia de adversidade também, a gente vai ver isso futuramente. No caso da explicativa, mais conhecidas aqui são o porquê e o pois, né? A alternativa é o ou, que daí são 2 ou, né? Ou é uma coisa ou outra, da ideia de alternância. No caso da conclusiva, as mais conhecidas são o portanto e o logo, tá? E das adversativas, o mais e o porém, são as mais conhecidas. No entretanto, também, né? Isso aqui as pessoas conhecem bastante. O famoso só que do dia a dia. Quando quiser falar bonito, troque o só que por uma dessas conjunções aqui. O só que dá a ideia de adversidade, tá? Pois bem, pessoal, estão aí. Eu sugiro que vocês decorem pelo menos uma delas, por enquanto, para quem está começando. Quem já decorou uma, decora aí a segunda, depois a terceira. Quanto mais vocês tiverem no repertório de vocês, melhor, porque vocês não vão ficar repetindo palavras na redação de vocês, tá? Orações coordenadas aditivas são as que exprimem aí, né, a noção de acréscimo, de adição, de soma, o famosinho sinalzinho de mais que a gente aprende lá na escola. As conjunções estão aí, o e, o nem, o não só e o mas também. O e e o nem, né, são conjunções coordenativas aditivas. O não só e o mas também são locuções coordenativas aditivas, tá? Quando tem mais de uma palavra já é locução, que a gente aprendeu lá em classes de palavras, tá, pessoal? Mas são essas conjunções aí. Vamos aos exemplos, tá aí. Não li seus livros, nem mexi no seu armário. Não fiz isso e também não fiz isso, né? Ela chegou e depois apresentou-se, né? Então, 2 orações, ó, eu já sublinhei os verbos, e ali as conjunções dando ideia aí de adição de soma. Não é difícil, tá, pessoal? É fácil. As explicativas, né, explicam o motivo da declaração feita na oração anterior. São essas aqui. Claro que porquê pode ser causal, mas a gente vai ver futuramente o porquê a causal é adverbial, tá? É uma circunstância de causa. Aqui uma explicação. A explicativa é coordenativa. A conjunção é coordenativa, mas a oração é coordenada. Pessoal, se vocês passaram pelas conjunções coordenativas, não vai ficar difícil de entender essa aula, tá? Como eu pedi na aula anterior.
Vai ficar bem fácil. Olha os exemplos. Fique em casa porque está chovendo. Ficar, estar, correr e ser, né? Os verbos aqui um de cada lado. E o pois também. Isso aqui é só uma explicação que eu estou dando a respeito daquilo ali, tá? Não é causa de nada, tá? Essas são as explicativas. Agora, as alternativas que expressam aí fatos que se alternam, na verdade, que se excluem, né, pessoal, entre si. São essas aqui, ó. Ou, ora, quer, seja. Elas se repetem em alguns momentos, tá? Aqui um exemplo. Ora como comida congelada, ora faço sanduíche. Siga livre ou pare para lanchar. Percebam que nas alternativas uma coisa exclui a outra. Ou você vai comer comida congelada ou você vai fazer sanduíche. Ou você vai seguir livre ou você vai parar para lanchar, né, pessoal? Aqui tem um ora e lá tem um ora também. Ora, tá? Essa aqui é a conjunção, que ela lá chama de partícula expletiva, mas são duas, elas aparecem aqui em dupla, digamos assim. E aqui não, ó, siga livre ou pare para lanchar, mas eu poderia colocar ou siga livre ou pare para lanchar, tá? Mas são alternativas, dão ideia de alternância. Vamos lá para as conclusivas, exprime ideia de conclusão, né? Logo, portanto, por conseguinte, tá? Que é conclusiva também. Estudei muito, logo tirei 10. São todos ricos, portanto, irão de avião. Nossa, que chique, tá? Então, ideia aí de conclusão. E as adversativas, né? Que exprime ideia de oposição, adversidade. São todas essas aqui, né? Tem bastante. As duas últimas são locuções coordenativas e os exemplos aqui. Ele quer um casaco, mas não tem dinheiro. Se deu mal. Era cedo, todavia saíram cedo, mas chegaram tarde. O que se espera de quem sai cedo é que chegue cedo também. Todavia, né, mas chegaram tarde. Tá aí de novo, dependências sintáticas subordinadas. O que elas estão fazendo aqui? Fica difícil e a gente vai sanar essa dúvida de vocês. Alguns alunos me mandaram um e-mail perguntando: professor, o senhor disse que se tirar essa daqui, né, a gente não consegue entender aquela lá, por isso que é subordinada. Não é bem assim. Pois bem, vou repetir algumas coisas que eu já falei, mas acho que faz sentido, né, para o próximo quadro, que vem depois desse aqui. Dependência sintática, pessoal. A gente estudou os termos da oração, nós vimos que os termos dependem sintaticamente um do outro. Todos desejam a sua volta. Nós já vimos que o sujeito é todos, desejar é um verbo e a sua volta é o quê? Objeto direto. Uma coisa depende da outra aqui sintaticamente, né? O objeto direto está ligado ao verbo transitivo direto desejar, que está ligado ao sujeito, tá? Dependência sintática. Vamos sair hoje. O que eu tenho ali? Um adjunto adverbial. Hoje depende sintaticamente daqueles que são termos, né? A sua volta objeto direto, hoje é adjunto adverbial, mas depende sintaticamente da oração, tá? Os termos estão ligados aí sintaticamente. Eles admiram pessoas boas. Boas, adjunto adnominal, também depende sintaticamente das outras partes ali. Tem dependência semântica? Tem, porque se eu tirar vocês não vão entender também. Dependência sintática e semântica, de certa forma, né? E aqui embaixo o que eu tenho? A mesmíssima coisa que eu tenho aqui. A única diferença é que está em forma de oração. Todos desejam que você volte é um objeto direto? Não, tem função de objeto direto. Função sintática de que você volte. Qual é a função sintática? De objeto direto, porém eu não posso dizer que é objeto direto porque tem um verbo ali, então é uma oração objetiva direta, mas isso aqui depende sintaticamente daquilo ali, uma oração dependendo sintaticamente da outra, é como se fosse isso aqui, um termo dependendo sintaticamente do verbo, né? Uma oração dependendo sintaticamente de outra oração, tá? Vamos sair quando ela chegar. É a mesma coisa que isso aqui, porém em forma de oração. Quando ela chegar da ideia de tempo, hoje também da ideia de tempo, mas eu não posso dizer que é advérbio porque tem um verbo ali. É uma oração adverbial, temporal, subordinada, né? Eles admiram pessoas que são boas, oração adjetiva, equivale a boas, que é adjunta adnominal, mas eu não posso dizer que é uma oração nominativa, não existe oração adjetiva. Mas
isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui depende sintaticamente daquilo ali, isso aqui depende sintaticamente daquilo ali. Dependência sintática nas subordinadas. Agora, existe a dependência semântica nas coordenadas, pessoal, tá? Não existe dependência sintática, mas existe dependência semântica. Todos compraram arroz, feijão, açúcar e sal. O que eu tenho aqui? O verbo é comprar. Que tipo de verbo é esse, professor? Verbo transitivo direto. Comprar o quê? Arroz, feijão, açúcar e sal. Quem? Todos é o sujeito, tá? Digamos, análise sintática interna aqui. Ah, professor, esses termos arroz, feijão, açúcar e sal, isso tudo aqui é o objeto direto, com vários núcleos, né? Comprar o quê? Tudo isso aqui. Um objeto direto com vários núcleos. Tá? E isso aqui, claro, está subordinado àquele verbo, porque é um objeto direto, como a gente viu no quadro anterior. Mas aqui dentro desse termo que está subordinado àquele ali, eu tenho o quê? Coordenação de termos. Ó, arroz, feijão, açúcar, sal, termos que a gente compra, produtos que a gente compra no mercado. Eu tenho aqui uma coordenação de termos, pessoal. A gente vai usar isso aqui para pontuação depois. Ó, arroz, vírgula, feijão, vírgula, açúcar, vírgula, sal, vírgula. Isso tudo é o objeto direto daquilo ali. Isso aqui é uma dependência sintática. Mas aqui eu tenho uma coordenação. Arroz, feijão, açúcar e sal. O que é coordenado? Ordenado é uma coisa do lado da outra, uma coisa atrás da outra, uma embaixo da outra, uma em cima da outra, mas ordenado. E coordenado, co é do lado, que está ao lado, que vai junto, copiloto. Né? Coordenada é uma oração ordenada ao lado da outra. Pois bem, eu tenho aqui elementos coordenados e aqui eu tenho o quê? Orações coordenadas. Vim, vi, venci, o famoso exemplo, aquele que os professores usam, né? Muitos professores usam verbo, 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 orações coordenadas, coordenação de termos, coordenação de orações, tá? O objeto direto é um termo que está subordinado ao verbo comprar. Mas aqui eu tenho coordenação de termos dentro do objeto direto. O que eu tenho aqui, professor? Coordenação de orações. Vim, vi, venci. 3 orações. E orações coordenadas, sim. E coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção aqui, tá? Mas percebam que essa oração não depende dessa sintaticamente e também não depende dessa sintaticamente. Não depende de jeito nenhum. Bebi o suco, comi um pedaço de bolo, fui trabalhar. 3 orações que, né, nenhuma depende da outra sintaticamente como nas subordinadas, tá? Tá coordenada e tá coordenada. Isso aqui não é função sintática disso, isso não é função sintática disso, isso não é função sintática daquilo. Orações coordenadas, pessoal. As sindéticas não tem conjunção e aqui eu tenho uma sindética, tá ali um mas. Todos desejam a sua volta, mas eu não desejo, né? O mas aqui agora já é sindética adversativa. Aqui é assindética, aqui também é assindética. Porém, coordenação de orações, orações coordenadas, uma ao lado da outra, e nenhuma depende sintaticamente da outra, como nas subordinadas. Porque me perguntaram, professor, se eu tirar, né, por exemplo, aqui ó, eu tiro todos os desejos à sua volta, deixo só mais eu não desejo. Professor, eu não vou entender, mas eu desejo o quê? A gente não entende. Claro, não se entende. Eu preciso de tudo isso aqui, né, para passar exatamente o que eu quero passar. Todos os desejos à sua volta. Para dizer que eu não desejo, eu preciso dessa parte aqui. Mas elas estão coordenadas. É uma dependência semântica. Não é uma dependência sintática. Nenhuma oração aqui depende sintaticamente da outra, como nas subordinadas, né? Me perguntaram isso. Se eu tirar todos os desejos à sua volta e fico só com mais eu não desejo, né? Eu não vou entender, tá? Então a dependência é semântica nas coordenadas, não é sintática. Nas subordinadas tem dependência sintática. Outra coisa muito importante que os concursos adoram fazer é isso aqui, ó. Ele queria um casaco, conseguiu comprar. Eles dão ali 2 orações e pedem para vocês colocar ali, né, a conjunção que vai introduzir a oração para dizer que tipo de oração é aquela. Aí, claro, né, pessoal? Algumas podem caber aqui, outras não.
Vocês têm que pegar as relações lógicas de sentido. Aí tem uma que vai realmente fechar, né, que vai dar a relação lógica de sentido aqui, lógica mesmo, correta. Tem aquelas que são absurdas, que não tem como você colocar ali, tá? Os concursos fazem isso, se trocar essa por essa, altera o sentido, que sentido que fica, daí dão as opções lá. Mas enfim, deem um pause aí e vejam o que vocês conseguem fazer aqui. Ele queria um casaco, conseguiu comprar. O que eu posso colocar e o que eu não posso colocar de jeito nenhum, né? O que vocês acham? Pois bem, ele queria um casaco, mas conseguiu comprar? Impossível. Ó, da ideia de adversidade, o mas é adversativo, como a gente viu. Ele queria um casaco, mas conseguiu comprar? Ele queria um casaco, mas não conseguiu comprar. Se tivesse ou não aqui, tudo bem. O que se espera de alguém que quer, para dar a relação de oposição, é que ele não consiga, né? Conseguiu comprar, o portanto dá, ele queria um casaco, portanto conseguiu comprar. Querer é poder nesse caso, né? Ele foi lá e comprou, ele tinha dinheiro? Pode ser, mas a que vai realmente dar certo aqui é esse E, né? Ó, ele queria um casaco e conseguiu comprar, também dá certo, né? Mas tem esse mas aqui impossível, não tem como. Ele queria um casaco, portanto não conseguiu comprar, também vai ficar ilógico se eu colocar um não aqui. Portanto, não conseguiu comprar, um mas não conseguiu comprar. Enfim, tem uma delas, tá? Vai caber, vai estabelecer a relação lógica de sentido, tá? E outra não. Mas os concursos fazem isso, eles pedem para vocês colocarem as conjunções ali e vocês têm que ver qual é a relação lógica de sentido aqui correta. Tá, pessoal? Quem não se inscreveu no canal, vou pedir para que se inscreva. Se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha no vídeo e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente e a mim só resta agradecer de coração.